Bom, então hoje a gente vai falar alguma coisa, como está o cenário no mundo e Brasil, tá? Hoje é dia 15 de setembro de 2025, tá? Então, o que eu vou comentar hoje é relacionado aos acontecimentos atuais, tá? É, a relação entre rentabilidade e risco, aderência de carteira ao perfil, a correlação entre taxa de juros e ativos de renda fixa, é, renda variável, perdão, e algumas oportunidades de investimentos e, por fim, montagem e rebalanceamento de carteira. Bom, vamos lá. Indo para o conteúdo finalmente, tá? Agora são 8h10, 10 minutinhos aí de introdução. A gente está no cenário atual, né, no mundo onde está tendo aí o conflito na Rússia e Ucrânia, a guerra no Oriente, a inflação ainda é elevada no mundo pós-pandemia. Aí, aqui eu vou pontuar aonde que na pandemia, né, foi um negócio assim que acho que no mundo moderno, pelo menos globalizado, a gente nunca tinha passado por um evento de escala global, intensidade como foi a pandemia. E o que que aconteceu? Os governos mundiais, né, dentre outras medidas, uma das medidas que foi tomada foi imprimir dinheiro, tá? Para que a economia continuasse respirando por aparelhos, mas continuasse respirando, né? Para que houvesse ainda fluxos entre os países, fluxos nos comércios, indústria, etc., para que não houvesse um colapso maior. Muito bem. Certamente é uma atitude que não dá para criticar, né? Porque realmente foi muito rápido e a medida a ser tomada com aquelas condições, naquele momento, parecia ser a óbvia. No entanto, é uma medida que trouxe uma inflação mundial muito grande. A gente está aqui em 2025, já fazem aí 5 anos da pandemia e os efeitos desta flexibilização monetária, né, dessa expansão monetária ainda estão surtindo até hoje. Então, foi impresso muito dinheiro, tá? Quando você imprime dinheiro, em torno de 40% do que gira de dólar no mundo hoje foi impresso na pandemia, então isso gera inflação, né? Porque o dinheiro ele acaba perdendo valor uma vez que você tem uma quantidade maior de dinheiro, simplificando questões macroeconômicas, na prática é isso que aconteceu, tá? Tanto no Brasil e no mundo. Aqui no Brasil ainda a gente conseguiu uma resposta, acho que se não me engano, Brasil e Índia foram países que tiveram um banco central mais firme e elevaram os juros antes do resto do mundo e conseguiram controlar a inflação antes do resto do mundo. Tá? Houve um período em que só o Brasil e a Índia conseguiram reduzir um pouco a inflação. Ah, no entanto, no mundo inteiro não foi assim e acabaram subindo os juros, talvez tardiamente, e os juros permanecem muito altos. Tá? Na quarta-feira, agora, dia 17, teremos a decisão do Federal Reserve. Provavelmente deve ter o primeiro corte de juros aí depois de todo esse movimento de alta de juros e, como consequência, provavelmente o mundo inteiro deve seguir o mesmo caminho, uma vez que os Estados Unidos reduz juros, abre espaço para que outros países também o façam. Inclusive hoje o dólar bateu aí o menor nível dos últimos 14 meses, se eu não me engano, 5,31. Por quê? Os Estados Unidos já está aí nas vésperas de cortar juros. Se corta juros nos Estados Unidos, a renda fixa americana não fica tão atrativa diante de outros países. Então, há um fluxo natural né, de capital dos Estados Unidos para outros países, e aí, quando entra dólar em outros países, o dólar ele cai. Tá? Então, o dólar ele está caindo
em vários países, em função de que o juros estava alto, né, absorveu, né, quando os Estados Unidos sobe os juros, ele faz um aspirador de dinheiro no mundo, e agora que ele está reduzindo os juros, esse dinheiro acaba retornando aí para outros países, tá? Então, eu estou contando toda essa história de cenário macro para entender que há um suporte, há uma base para tomarmos algumas decisões, tá? Eu estou tentando segurar aqui, mas eu vou falar. Diante desse cenário, o que está bem interessante, de certa forma distorcido, é os juros real no Brasil, está assim muito alto, tá? Então, ativos de renda fixa hoje estão dando um prêmio muito alto, tá? É, E por fim, a desaceleração da economia chinesa, a crise imobiliária preocupando, tá? Mas eu confesso que esse não é vamos dizer, o aspecto mandatário aí para a tomada de decisão, pelo menos nesse momento, tá? É, Adiante. Aqui no Brasil, né, iniciou novo ciclo de alta de juros, né, chegou aí nos 15%, altíssimo. A inflação ainda em torno dos 5% persistente, né, difícil para cair. Fábio, acho que deu uma mutada aí. Tá me ouvindo? Agora voltou. A questão da inflação alta nestes anos aí que tivemos pós a pandemia foi um desafio, de certa forma, novo, porque anteriormente, quando subiam juros, tá, a resposta na queda da inflação era mais rápida. Porque uma vez que você sobe os juros, né, você puxa o freio de mão da economia, a atividade econômica diminui e logo 6 meses, 12 meses, a inflação ela já diminui. Só que nesse caso, demorou mais porque por mais que os Estados Unidos subissem juros, aqui também subisse juros, a base monetária ela estava alta. Então, independente dos juros estar alto, as pessoas estavam com o dinheiro continuando comprando, né? Então, até escoar todo esse excesso de base monetária, né, equilibrar isso demorou mais do que em outros momentos aonde se utilizou a, é, a política fiscal, a política monetária para conter a inflação, tá? Então, por isso que a inflação ainda persistente. Aqui no Brasil, a preocupação com o fiscal, isso daí se reflete na nossa taxa de juros, né? Então, a taxa de juros Brasil, ela de forma bem resumida, sobre um prisma, ela é basicamente a taxa de juros americana mais risco Brasil, tá? A risco Brasil, dentro desse contexto que eu estou falando, lê-se a quanto o mundo acredita que o Brasil vai honrar com as dívidas. Então, uma vez que você tem um governo que não seja tão firme nas contas públicas, esse risco aumenta e, somado aos juros altos nos Estados Unidos, chega aqui Selic a 15%. Tá? Então, veja, eu estou contando todos esses rios seguem num rio maior, todos esses afluentes chegam numa explicação matriz de que os juros está alto, tá? Estou tentando explicar o porquê que está alto. E também porquê que daqui a pouco não vai estar tão alto assim, tá? Eu acho que esse ponto é importante. Uma vez que os Estados Unidos começam a reduzir os juros, o mundo inteiro tem a oportunidade de reduzir os juros, e aí IPCA mais 7, IPCA mais 8, IPCA mais 9 virou padrão, né? Você abre o Instagram, eu sigo várias corretoras, tá todo mundo ofertando fundo imobiliário, renda fixa, fundo citipado, pagando IPCA mais 9, IPCA mais 8,5, garantindo, parece que é uma coisa óbvia, e não é, tá? É o momento que a gente está passando agora, por isso, uma oportunidade interessante, tá?